Pessoal, muito bom dia. É um grande prazer estar com essa grande amiga Areta Duarte no 17º episódio do Vai Ter Café. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada. A gente está aí numa manhã, né? Uma De inverno quase, não é isso? manhã de quase inverno, meio junino, Eu tô amando. Escolhi uma hora boa para aceitar essa agenda. uma hora maravilhosa. E eu falando de junino, já me veio aqui, nós lá no passado, Ah, chegamos a trabalhar juntos em algumas festas juninas, sim, sim, quando você começou a sua carreira na área de recreação, sim. né? Então, hoje, para quem não sabe, a Areta é a primeira montanhista negra da América Latina a Aham. chegar no topo do É Everest, isso a mesmo. montanha mais alta do mundo, que a gente vai conversar muito sobre isso, É isso mesmo, é isso mesmo. né? Agora, que lembrança, né? Eu tenho vários. Você falou dessa coisa de a gente lá no passado trabalhar com festa, com recreação, e de fato foi assim que a gente se conheceu. Momentos bons, né? Divertido. Muito Sim, compromisso, muita sim. coisa para entregar, mas absolutamente fez parte dessa minha jornada de vida profissional pessoal que tem feito a diferença até hoje. Que legal. A gente estava falando agora, antes de começar a gravação, né, o quanto isso foi rico, te enriqueceu, te ajudou no que hoje você tem essa habilidade de falar É, tanto com crianças, você estava comentando agora, né, que ontem você é, teve numa palestra, isso né, numa mesmo, escola, isso mesmo. com crianças, com adultos, e as coisas vão melhorando a cada momento. Sim, sim. E falando de crianças, você estava falando que as crianças são tão puras Aham. e às vezes fazem perguntas inusitadas. Aham, Perguntas que você fala, não é aquela pergunta óbvia, aham, né? Qual foi o seu sonho de chegar lá? Qual, né, como é que faz para você ir no banheiro? A gente aham, pode também falar sobre aham, isso, aham. mas quais foram as perguntas que elas fizeram que te deixou assim curiosa? Interessante. De fato, né, essa experiência com a recreação me possibilitou ter mais habilidades de comunicação e eu acho que mais que tudo flexibilização, né? A comunicação com a criança, com os pais da criança, então o adulto. Às vezes é uma comunicação direta com o adulto que não tem nenhuma relação com a criança ali. Atualmente eu faço palestras em escolas, faço palestras em empresas, às vezes com 10 pessoas, 30 pessoas e às vezes com 15 mil pessoas ali numa convenção me assistindo. Sempre dá um frio na barriga, por mais que eu tenha tido essa experiência anterior de falar com o público, dá um frio na barriga, e eu acho que esse é o termômetro para dizer para mim, você está no caminho certo, porque quando não tiver mais frio na barriga não vale mais a pena. E aí quando eu vou, mas eu acho que sempre que eu vou falar com as crianças, como nessa palestra de ontem, que foi numa escola pública ali da cidade de Jundiaí, e eu faço essas palestras de maneira pro bono, porque faz parte do meu propósito de vida. Eu estabeleço uma cota de pelo menos 12 palestras por ano em escolas públicas. Quando eu estive lá, uma das perguntas foi: qual é o seu desenho preferido? Que lindo, que Eu fiquei lindo, que pensando, lindo. olha só, Que a pureza, criança, que né? pureza, e no sentido de ela se identifica comigo a ponto de acreditar de fato que eu vivo a mesma jornada cotidiana que ela vive. Sim. Eu fiquei pensando, qual desenho que eu vou falar? Eu vou falar da She-Ra, dos Ah, Smurfs, ou eu vou tentar descobrir algum desenho atual para que ainda se conecte ainda mais com ela. Mas é sim, esse tipo de pergunta que sai ali. que interessante. Tem, como é que você vai ao banheiro? Como é que era a alimentação? Você sentiu medo? Como é que você se sentiu quando chegou no topo da montanha? Mas são perguntas que elas trazem do coração. Qual é o seu desenho Que preferido? Eu lindo, falei, que uau. lindo. E aí a gente fica assim, como eu respondo? Que legal. E a gente tem que tentar ser o melhor possível E ali você para falou uma inspirar. coisa, desculpa, quando vem do coração, Ah, as coisas acontecem de uma forma muito mais bonita, né? Muito mais leve, muito mais é, verdadeira, eu acredito. né? Eu acredito. Já vou fazer uma outra pergunta aqui. Como é que foi? Como que você saiu da recreação Aham, e entrou nesse mundo mágico da montanha? aham. E quando que foi esse desejo de chegar ao topo do mundo? Como é que foi essa Boa, história toda? boa. E só complementando o início da sua pergunta, que tem a ver com. Você fala muito de amor, e eu aprendi que amor precisa estar pautado no nosso cotidiano, lendo muitas coisas, lendo Bíblia, por exemplo, mas também lendo o livro O Monge e o Executivo. Eu percebo que no livro O Monge e o Executivo a liderança tem que partir, e a educação tem que partir dessa questão do amor, do cuidar do outro, do olhar para o outro com empatia. Então eu coloco tudo na minha vida amor, com certeza, para que as coisas façam sentido. Agora, eu entrei no montanhismo sem nunca ter imaginado, nunca tinha imaginado isso na minha infância, na adolescência eu nunca tinha sabido dessa história de escalada. E aí, quando eu estava na faculdade de educação física, e eu só estava cursando
essa faculdade porque eu queria atuar com crianças, eu queria trabalhar em escolas. No segundo ano de faculdade, o professor Beto, que era um professor da disciplina de musculação, quis levar minha turma para assistir uma palestra de uma atividade profissional nichada, o montanhismo. E eu fui assistir essa palestra dentro da operadora Grade 6, que depois a gente se reviu, né, lá na Grade 6 novamente, naquele escritório. Sim. A gente se reencontrou. Mas eu assisti a palestra ali em 2007, eu fiquei apaixonada pelo esporte, eu fiquei encantada, também incomodada, como assim? Eu que sou apaixonada pelos esportes, nunca tinha ouvido falar em escalada, Sim. mas ali eu fiquei tão empolgada que eu quis praticar. Descobri que era uma atividade cara para o meu contexto, para a minha realidade, cara em equipamentos, em logística, em treinamento, mas eu estava tão interessada que eu fui buscar uma solução. O que eu faço para ingressar nessa área, para conseguir praticar? Pedi emprego na mesma operadora, vou pedir emprego no mesmo ano da palestra, só consegui ingressar de maneira efetiva em 2011, ou seja, bastante tempo depois. Sim. Haja resiliência, né, e força de vontade, mas deu certo. E atuo com eles até hoje. Inicialmente foi como vendedora, depois assistente de guia. Hoje eu sou guia especializada em alta montanha. Todos os anos eu tenho de 2 a 3 grupos para guiar em alta montanha, desde essa imersão. Eu lembro muito bem quando a gente trabalhou junto na Grade, ali, né, você ficava ali na mesinha, né? E já nesse mundo, né? Eu lembro do quadro que ficava atrás de você, do Everest, né? Carlão, Rodrigo, Luísa, que esteve aqui essa semana. Tá brincando? Sim, Poxa vida. sim. Então é uma família, né? Eu acredito que assim, você trabalhar junto com esse propósito, com essas pessoas, né? É uma força muito grande. Tomava café lá, né? Tomava café. Eu tinha uma grande vantagem, né? Porque ali no escritório, que ficava no Taquaral, aqui em Campinas, eu ficava na porta de entrada. Total. Então todo mundo que entrava naquela casa, era uma casa, literalmente, passava por mim. Isso é uma vantagem. E aí você falando isso, eu fiquei pensando, nossa, na minha infância eu era tímida, na adolescência também. Na verdade, eu continuo sendo tímida, que eu acho que é um tipo de coisa que não muda. Mas como a timidez, ou o que a gente entende que é uma vulnerabilidade, a timidez, o medo, a ansiedade, não pode nos parar. Sim. Ela existe, porque somos seres humanos e aquilo está com a gente, mas o que fazer de gestão emocional para superar e seguir em frente? Então, imagine, todas as pessoas naquela casa, eu recebendo todo mundo, tendo que lidar com um sorrisão, com um bom dia, com respeito, com cuidado. Sim. Olha que vantagem. Então, eu conhecia todo mundo. Sejam os clientes que passavam para falar com o Renato, comercial, com a Luísa, com o Rodrigo, com o Gonzalo. Era uma galera ali, mas que prazer imenso conhecer, né? Sim. E falar e conversar. Sim. Que oportunidade incrível. Sim. Eu estou pensando aqui. Você vem de uma comunidade. Como é que você teve a força, a coragem de ir até o Everest? Como é que foi esse processo de falar, não, eu vou para lá, que você falou que é uma viagem cara? Sim. Né? Sim. Como que você bolou isso de falar assim, eu vou de qualquer maneira, e eu lembro a gente se falar nessa época. Você, Laís, ela vai. Eu falei, bora, vamos ajudar, vamos. Como é que foi isso e de que forma aconteceu tudo isso? Parece uma maluquice, né? Porque, de fato, eu nasci em Campinas e moro desde que nasci no Jardim Capivari. Antigamente era conhecido como favela do Jardim Capivari. Hoje é núcleo residencial do Jardim Capivari, fica na região sudoeste da cidade de Campinas. Fica às margens, fica realmente na região periférica. E eu falo isso com muita tranquilidade desde sempre, porque eu tenho orgulho, eu sei que lá tá cheio de coisas potentes, experiências incríveis, e não tenho problema, inclusive, de falar desse lugar de onde vivo e onde nasci, porque me ensinou muito. Agora, essa força para tentar esse projeto tão ousado, eu acredito que vem muito da minha família. Os meus pais são pernambucanos, meus avós, meus tios, tias, a geração anterior à minha, são todos do Nordeste. E eu acredito que essa força, esse desejo de, poxa, buscar algo melhor para sua vida vem dessa história dos nordestinos migrantes, né, do Nordeste para a região sudoeste, para São Paulo. Minha família, para você ter uma ideia, quando os meus pais chegaram em Campinas, não tinha onde morar. Eles ocuparam essa área de invasão, essa ocupação do Jardim Capivari, e construíram um barraco de madeirite. Então, começaram do zero, do nada. E acreditavam que ali iam ter família, formar família e garantir sua cidadania. E eu aprendi isso desde a infância. Eu nasci já nesse barraco, né? Eu vivi por 6 anos no barraco de madeirite.
Hoje, a casa é de alvenaria, porque o meu pai, ferreiro amador, junto com a minha mãe, que é cozinheira, conseguiram recursos a partir do trabalho e transformaram o barraco em casa de tijolos. Mas assistindo essa experiência desafiadora, eu venho me empoderando desde a infância. Eu sou a caçula de 3 crianças, tenho 2 irmãos mais velhos, e sempre digo que por mais que a gente vivesse em favela, e vive até hoje, eu sempre fui muito feliz. Porque eu tinha a possibilidade de brincar, estar na rua, soltar pipa, jogar bolinha de gude, soltar peão, jogar futebol. Então, tudo que eu quisesse, eu podia. E se alguém dissesse que não era para mim porque era uma atividade de menino, os meus irmãos iam lá e resolviam. Qual eram as maiores dificuldades que você lembra nessa época? Começa até pela distância, sabe, Renato? Porque para a gente ter acesso a um treinamento, a um curso, a uma atividade que não está na periferia, levava tempo, demandava dinheiro, demandava recurso. Distância da periferia para o centro da cidade, grande. Distância da periferia onde eu moro, Jardim Capivari, para a Unicamp, que é uma das universidades mais importantes do nosso país, gigante. Então, logística é difícil. Antigamente não tinha saneamento básico no Jardim Capivari, não tinha internet, não tinha escola pública. Quando os meus pais chegaram no Jardim Capivari, há 50 anos, não tinha acesso público à saúde e à educação. Então, são muitas variáveis, muitas dificuldades, muitos desafios. No entanto, tem pontos positivos nesse lugar de comunidade. As pessoas se ajudam. Forma-se uma rede de apoio, às vezes para cuidar da criança do vizinho enquanto um vai trabalhar, às vezes para contribuir com o arroz que está faltando na tua casa, o óleo, o detergente, o feijão. Então, existe essa vontade de saber lidar e trabalhar em comunidade. Eu enxergo, inclusive, que hoje, tendo mais informação, mais conhecimento, o meu papel é mais que tudo formar pontes das pessoas da periferia, das comunidades que vivem às margens, com quem não está às margens, sei lá, quem tem poder de decisão, quem são os líderes das empresas, porque eu sei que os dois têm algo a entregar e trocar. Olha só essa habilidade de comunidade, de rede de apoio. Quanto esse tipo de competência poderia contribuir nas empresas para os resultados. Sim. Então, eu acredito que quando todo mundo estiver se falando, estará todo mundo ganhando, estará passo à frente do ponto de vista de sociedade. Eu tive o privilégio de ler o seu livro. Oba! Né? Da sucata ao Everest. Da sucata ao Everest. Que quem quiser, é onde que compra nas redes? Boa. Tem 3 formas principais de comprar. Pode me chamar no Instagram, Areta_Duarte. Pode comprar pela editora Dialogar, e pode comprar o virtual Amazon. Na Amazon. Boa. Tem uma história, uma das que eu lembro, que você, quando estava no avião, realmente indo para esse projeto, grande projeto, que era atingir o Everest, que você se deu conta, né? Você falou assim, agora realmente eu entrei, né? Eu flow, eu tô... Como é que foi essa sensação de estar no avião e de chegar num lugar tão forte, tão desconhecido na época? Como foi isso? O projeto da Sucata Everest é o mesmo que deu nome ao livro biográfico, que inclusive eu só lancei depois da expedição. A expedição foi em 2021, mas o projeto começou em 2020. Você comentou agora há pouco, né, que soube, disse, percebia nas interações que nós tínhamos, nas interações com a Laís, que me ajuda aí com essa questão comercial, quão potente estava pra gente, quão interessada, a gente acreditava que ia dar certo, a gente não pensava em desistir, sabia que era super desafiador, principalmente pelo custo da expedição, né? O pacote Expedição Everest era aproximadamente 67 mil dólares, o que significa hoje quase $500 mil, né? Quase 400 mil reais. Isso era caro para mim, para minha realidade, muito caro, distante demais, mas a gente iniciou o projeto, acreditou que daria certo. A atividade principal para a gente complementar a renda e conseguir esse recurso financeiro foi a sucata, né? Eu voltei a ser uma catadora de recicláveis exatamente como eu era na criança, só que diferentemente nesse projeto eu precisei contar com mais pessoas, então foi aí que a família contribuiu ainda mais, os amigos, e até desconhecidos, todo mundo começou a acreditar e contar, tá sabendo da história da Areta? Tá sabendo da história da Areta? E aí depois de 12 meses e 15 dias, a gente conseguiu o dinheiro. Todo o dinheiro, imagine, quase $500 mil em 13 meses. É muito ousado, foi muito ousado, mas muito difícil. A gente trabalhava de domingo a domingo, manhã, tarde e noite. A minha avó, de 93 anos, Dona Josefa, pernambucana, até me ajudava. A minha mãe, os meus irmãos, era muita gente envolvida, era desgastante. Deixa eu te cortar. E além disso, que era desgastante, era difícil,
Areta trabalhava e a Areta treinava. Exato. Você tinha que treinar, né, o seu físico para atingir o Everest. Que eram esses treinos? Porque pra gente... Jaque? A Jaque me ajudou muito. Personal trainer, Jaque? Uma delas. É muito desafiador, muito difícil, porque justamente a gente estava tentando trabalhar para conseguir o recurso financeiro, mas sabia do risco de morte no Everest. A gente tinha que chegar lá bem fisicamente, emocionalmente, tecnicamente, para garantir chances de sucesso e principalmente segurança. Então, quando eu embarquei para o Nepal, naquela imagem que tem do livro, que eu digo assim, uau, caiu a ficha, nem sei se os jovens que estão nos assistindo vão entender isso, mas uau, deu certo. Eu transbordei, fiquei alguns minutos chorando no avião, ainda estávamos em pandemia por conta do Covid, o avião muito vazio, eu tinha as 3 poltronas para mim, eu abaixei e chorei naquele avião, poxa, emocionada porque entendi. Foi difícil, foi duríssimo, mas nós conseguimos. Estou a caminho do Nepal para escalar essa montanha. E aí, falando do treinamento, eu fui muito privilegiada, porque eu tinha amigos da educação física que ofertaram seus serviços gratuitamente, voluntariamente. A Jaqueline Lopes, personal trainer, que atua com muita firmeza há alguns anos com isso. Areta, eu te ajudo. Me ajudou na questão funcional e de força física. Renato me ajudou treinando o cardiorrespiratório através da natação. E a Daniela Sarmento me ajudou com Pilates, me ajudando também na questão postural, na questão equilíbrio e até respiração. Então foi fantástico, foram muitos voluntários que me ajudaram nessa preparação pré-Everest. Como é a preparação mental? Mental de um projeto tão ousado, já que não é só o físico que manda. Quando a gente pensa em Everest, a mais alta montanha do planeta, nós acreditamos que são 5 passos, pelo menos, para ser cumpridos enquanto pré-requisito. Realmente, alcançar excelente condicionamento físico, conhecer escalada em rocha, conhecer escalada em gelo, ter volume de experiência em alta montanha e ter escalado uma montanha de 7 a 8 mil metros. Esses 2 últimos passos têm a ver com essa questão emocional. Então, à medida que você vai alcançando volume de experiência nesse tipo de ambiente, nesse tipo de atividade, você vai ficando mais seguro, mais autoconfiante. O último, 7 a 8 mil metros, é principalmente por uma questão emocional. Fisicamente, você tem que estar bem, para todas as atividades, para todos os passos tem que estar bem, mas o que vai determinar, estou seguro, estou confiante, vou em frente, avanço, vou tentar, vou realizar, é o emocional. Quanto mais experiência você realiza, mais confiante. Para qualquer atividade no mundo, não é somente a escalada. Qualquer objetivo, eu diria, para qualquer objetivo que as pessoas têm na vida, vá seguindo o processo, né? Vá ganhando experiência, isso vai te dar confiança. E aí, por mais que eu já tivesse todos os passos garantidos, nesse período pré-Everest, de quase 13 meses, eu estava meio que maluca com tanta informação. Tinha que treinar, tinha que buscar o recurso, tinha que lidar com um monte de gente que queria me ajudar. Era muito estímulo, muito estímulo. E aí eu contei, felizmente, com uma mentora que eu conheci através de mulheres do Brasil. É um coletivo apartidário de mulheres executivas, líderes, que tenta acelerar a carreira das mulheres. E nesse processo eu descobri que eu poderia contar com uma mentora algo que eu nunca tinha feito, no sentido de ajudar-me a entender qual é o meu propósito, qual é o meu objetivo, quais são as habilidades, como eu posso aperfeiçoar as minhas competências. Então, contei com uma mentora nesse processo para ajudar exatamente no projeto da Sucata Everest. E contei com uma terapeuta, Rita Bragato. A mentora era Anne Ramon, uma executiva, e a terapeuta era a Rita Bragato, uma psicóloga que me ajudou aí a organizar as ideias. E eu achei fantástico. Incrível. Eu nunca tinha experimentado. E quando a gente conta com essa rede técnica para ter um olhar mais aprofundado de quem é você, eu me senti ainda mais empoderada. Então eu recomendo, sejam acompanhadas, porque faz diferença. Uma coisa que eu acho tão bonito que você acabou de falar, que eu peguei, você falou uma frase assim: quando eu estava no avião, nós conseguimos. Ou seja, você olhar para um todo, olhar para um grupo, olhar para tantas pessoas que foram e acreditaram em você e ter a grande humildade e o amor que você tem dentro de você de falar: nós conseguimos. Absolutamente. Né? Absolutamente. Assim como ninguém vai para o Everest ou para qualquer montanha sozinho. Né? Sempre você tem que estar acompanhada, de você ter essa clareza, né?
Claro, Sim. você é a mulher que atingiu, mas muita gente esteve te apoiando, né? Absolutamente, absolutamente. Isso é muito bonito de você ter essa visão mesmo. Renato, muita gente tem um engano, né? Mesmo na história da escalada. Parece que é a montanhista, a atleta chegando ao topo. Ela não está chegando sozinha. A menos que ela tenha feito uma escalada em solo. Então ela vai carregar tudo, vai cozinhar, terá mais desafios envolvidos ali. Mas são poucas pessoas no mundo que tentam fazer em solo. E ainda assim posso dizer que, poxa, antes de você chegar lá, teve quem fabricou a tua comida, teve quem fabricou o seu equipamento. Então, em solo, efetivamente, eu não acredito que é aceitável. Sim. Nunca é. Sim. Mas no meu caso, eu só consegui embarcar ao Nepal para a expedição porque muita gente se engajou, me ajudou, me apoiou, que seja conectando com empresas, que seja doando uma latinha, que seja mandando uma mensagem de apoio, me treinando, doando roupas usadas para eu fazer o brechó, um financiamento coletivo, a vaquinha. Foram tantas pessoas que eu perdi as contas. Eu até não ouso falar, poxa, foi fulano, porque eu perdi. Eu não vou saber todos os nomes. Foram centenas de pessoas que me ajudaram. E só deu certo por conta desse apoio, realmente. Sim. Eu não fui sozinha. Não somente porque me apoiavam, mas também porque eu representava. Sim. Eu me sentia representando a minha família. Eu me sentia representando a periferia. Eu me sentia representando as mulheres, as pessoas negras. Eu não sentia que aquilo era meu. A escalada, a minha escalada Everest, não era minha. Era nossa. E aquilo, inclusive, ditava o meu ritmo na montanha. Eu passei muita dificuldade na montanha, no Everest. Foi pouca dificuldade, pouca coisa. Simples. Pouca coisa. Eu penso que não tem nem como ser pouca, né? Porque é uma das expedições mais longas que existem. Eu reservei 60 dias para estar na montanha. No final das contas, foram 54. Fiquei 64 dias fora do Brasil, 54 na montanha. Dificuldades do Everest, risco de avalanche, risco de cair em gretas, que são aquelas fendas, risco de edema pulmonar, de edema cerebral, mal de altitude por conta do ar rarefeito, risco de cair nos precipícios, de um deslizamento de gelo e de neve. Então, há muitos riscos. Mas, para mim, os dois maiores desafios do ponto de vista da montanha, da altitude, foi princípio de edema pulmonar, porque em um dos ciclos de aclimatação, que é subir e descer para adaptar o corpo ao ar rarefeito, eu tive dificuldade de saturação de 70%. Nossa saturação agora, de boa, está 97, 98, nível do mar. Lá a minha chegou a 70%, eu não conseguia absorver o oxigênio disponível. Uau. E aí eu tive que usar máscara de oxigênio suplementar precocemente, porque é recomendada a partir do campo 3. Eu já usei no campo 1. Tomar corticoides, xaropes, antibióticos e receber a seguinte informação do corpo médico do campo base. Se você não melhorar, em 2 dias você vai voltar. Acabou para você. Porque ninguém sobe montanha com edema pulmonar. Eu teria que ter sido internada. Mas deu certo, em 2 dias eu recuperei. O outro problema foi queimadura de córnea. Eu andei 5 horas sem óculos, sem proteção ocular. O sol refletia na neve, bateu radiação, raios aqui no meu olho. Eu fiquei com o olho vermelho, não conseguia mais olhar para a lâmpada, para a lanterna, para sol. Fiquei 2 dias, mais uma vez, número 2, 2 dias, com venda nos olhos, porque estavam muito sensíveis, com uma ardência. Depois de 2 dias, deu uma regenerada, recuperada, segui em frente. Então, é uma montanha duríssima, que a gente repensa, o que eu estou fazendo aqui? Mas se a gente tiver um propósito muito claro, aquilo dita o nosso ritmo e a gente segue em frente. Teve algum momento da montanha que você falou assim, não vai dar? Poxa. Você falou assim, tá bem complicado. Esse momento do edema pulmonar, essa questão de saúde, é o mais desafiador de fato, porque passa a ser algo muito, muito fora do teu controle. Imprevisível. Será que eu realmente vou recuperar? Não é uma gripinha, né? Que a gente sabe que em um determinado tempo, um resfriado, um determinado remédio, não é. Então, e principalmente quando você passa no posto médico, a médica olha para você e fala, olha, a gente não sabe, você começa a seguir o que eu estou te orientando e a gente vai esperar. E tem prazo. Se você começar a melhorar, evoluir, progredir em 2 dias, você segue. Se não, pega helicóptero, vai para a cidade e acabou para você. Então, nesse momento foi para mim bem desafiador. Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Aí a gente passa a rezar mais, ajoelha e medita e conversa com pessoas de sua confiança, chama todo mundo e respeita. Se for para eu seguir em frente, me permita, estou interessadíssima, não quero desistir. Mas se for para arriscar minha segurança, tudo bem, volto para casa
e sabe-se lá como é que eu vou fazer a gestão emocional disso depois. Mas eu aceito. Meu maior cume, meu maior topo é sempre o meu lar, é a minha casa. Segurança é inegociável. Falando nisso, antes de você atingir o Everest, tem uma história com um Sherpa, né? Que ele congelou, ele teve alguma parte do corpo congelada, e aí não ia voltar, você ia com ele, porque para quem não sabe, os Sherpas são as pessoas que vivem lá e ajudam as pessoas a subirem a montanha, carregando muitas coisas ou cozinhando nos campos bases, é isso, isso né? Mesmo, Os Sherpas, isso mesmo. Né? Os Sherpas, então, é um tipo de casta, também conhecido como etnia, são as pessoas que vivem nas bases das montanhas e, portanto, são especialistas nesse tipo de ambiente. E são eles que geralmente nos ajudam até o topo e voltar. Eles que se tornam os guias para nos conduzir. No caso de uma expedição Everest, a maneira mais adequada e recomendada de se realizar é que cada cliente, no meu caso eu era uma cliente, uma turista de montanha, é que cada pessoa seja conduzido por pelo menos um Sherpa, um guia. Não é recomendado ir dois clientes para um Sherpa, porque às vezes há uma diferença de ritmo, de condição. Então, para que aumente a chance de sucesso, a gente vai com um Sherpa. E eu fui. No dia que eu saí do campo base, janela de bom tempo, saí do campo base para tentar atingir o topo, e isso não é assim no mesmo dia, porque a gente sai do campo base, vai para o campo 2, do campo 2 vai para o 3, do 3 vai para o 4, vai dormindo em cada um desses acampamentos. No dia que eu cheguei do 4 para fazer o trecho final, 4 para cume, 4 está a 7.900 metros, cume 8.848, o meu Sherpa, Pasang Sherpa, saiu sentindo muito frio. Nós saímos do campo 4 por volta das 11h30 da noite, e a gente sai esse horário porque quando a condição de temperatura está mais baixa, a neve, o gelo mais estável, né? Porque quanto menor a temperatura, mais estável. Ele saiu sentindo muito frio, esfregando as mãos, esfregando os braços, esfregando as pernas. 2h30 depois que nós saímos do campo 4 na direção do topo, ele para e fala para mim: Areta, teremos que voltar, tô com risco de congelamento, está insuportável. Eu pensei, acabou para mim. Mas ainda assim eu propus a ele, me deixa aí sozinha. Meu Deus. Me deixa aí sozinha, achando que eu tô vendo uma fila. Everest tem filas, né, de gente escalando. Eu não vou me perder, eu sigo essa fila. Mas ele não autorizou, porque ele era muito responsável. E aí no instante seguinte, tocou no meu coração, na minha mente: Areta, você tá preocupada com o seu cume, nem ligou pro que ele falou. E aí eu me arrependi e pensei, eu tenho que pedir desculpas. E aí, antes de a gente começar a descer, eu levantei a minha viseira, eu baixei a máscara de oxigênio, chorando. Era um misto de emoções e eu falei: Pasang, me desculpa pelo que eu falei. Eu queria muito subir. Hoje eu estou muito bem. Eu me preparei muito para isso. Queria chegar lá em cima. Mas se você tiver que adoecer, morrer, ficar na montanha, não me interessa mais subir. Vamos descer. Me desculpe. Ele ficou olhando para mim, Renata, alguns segundos assim. Depois ele secou o meu rosto, voltou a minha viseira, a minha máscara e retomou a escalada. 8 horas depois dessa conversa, nós chegamos no topo. Dia 23 de maio de 2021. Meu Deus. Você ainda tem contato com ele? Tenho. Eu tenho uma vontade. Eu tô olhando para esse queijo porque derreteu na minha boca. Tá bom demais esse café da manhã. Ah, que delícia isso. Que bom. Muito gostoso. Toda vez que eu volto para o Everest, para o campo base, eu tenho voltado. Então, eu escalei em 2021, tenho voltado a cada ano para guiar grupos até o campo base. Continuo sendo guia. Campo base 5.300. Toda vez que eu volto para o campo base, eu reencontro o Pasang. O Pasang tem 3 filhos, a gente sempre se comunica. Vez ou outra ele pede ajuda com a escola das crianças, porque a escola lá é sempre paga. E a gente tem contato sim. Ele está bem, segue trabalhando e escalando as montanhas. Que coisa linda. Saiu uma pergunta aqui sobre como é a relação da mulher na montanha, né? E como é a questão do xixi na montanha. Dá vontade, dá muita vontade, porque quando a gente fala de altitude, é super recomendado, um dos pilares de sucesso é super hidratar, é hidratar bem, porque aumenta aí o fluxo, melhora o seu fluxo sanguíneo e a distribuição de oxigênio no teu corpo naquele ar rarefeito. E aí, como você hidrata muito bem, muito, você sente mais vontade de ir ao banheiro. Sim. E tá tudo bem, você vai mesmo. O mais importante é que quando você for ao banheiro urinar, de fato aquela urina precisa estar clara, inclusive. É um termômetro para saber, nossa, você está hidratando adequadamente. Sim. Se estiver muito amarelado, escuro, tu pode beber mais água. Hidratação não é só da água, inclusive, é da sopa, é do suco, é do chá. As comidas são boas nos bases? Eu acho. No Everest, eu acho muito bom. Eu sou muito fácil para ser
agraciada do ponto de vista de comida. Eu gosto de tudo, eu gosto de experimentar, eu gosto de tudo praticamente. Agora, no caso do Everest, a base da alimentação é vegetariana. A vaca é um animal sagrado, para o Nepal, para a Índia. Sim. Então, a gente não tem muito acesso à carne, mas, além disso, é difícil refrigeração. Na montanha, difícil ter carne porque não tem geladeiras. Então, tudo que chega ali é através ou de helicóptero ou de avião bimotor. Sim. Até Lukla, né, que é o primeiro vilarejo para começar a subida até o campo base. Sim. E de Lukla para cima passa a ser muito de carga em cima dos animais ou os carregadores. Então, é desafiador. Não tem geladeira no caminho. Agora, base vegetariana. Então, eu como muito dalbá. Dalbá é arroz com lentilha. Dalbá, arroz com lentilha. Olha. Aí acrescenta batatas, acrescenta espinafre. Se quiser um ovo frito ali em cima, também podem acrescentar. Eu gosto demais. Tempero principal lá, curry e pimenta. Pimenta forte. Só que forte. Muito forte, muito forte. Então é muito... Caso não esteja acostumado, fala que tem alergia. Porque se falar só não gosto, coloca pouco, eles não entendem. Eles colocam muita pimenta. E a língua? O idioma? O idioma, como eles falam de modo geral o nepalês, mas os guias, as pessoas que estão trabalhando com a gente, também falam em inglês. Então eu não entendo nepalês, eles não entendem o português, no final a gente fala em Nepali English, eu diria. Nepali English. Ai, que legal, que bom. Eu fiz curso de inglês e faço até hoje, é um idioma que eu tenho muita dificuldade, como todos os outros, mas a gente tenta se comunicar. Eu garanto a minha comida, eu garanto a minha escalada, eu garanto a minha sobrevivência. Não é fluência. Meu sonho, falando em idioma, é estar bem o suficiente para ministrar palestras internacionalmente. Eu acredito que a minha história em relação ao Everest é interessante, tem inspirado pessoas do Brasil e, por que não, fora do Brasil. Então, eu quero estar fluente em inglês. O inglês eu comecei muito antes de pensar na escalada Everest. Eu venho tentando... Tem uma coisa que eu falo sobre nós, seres humanos, que todos nós... Aprendi, que todos nós temos um poder que eu chamo de PIB. Poder interno bruto. Eu acho que todos nós temos um potencial gigante de realização, de experiência, de aprendizado, de vivência, de alcance de resultados, de metas, de sonhos. Então eu acredito que nós todos temos grande potencial, porque nós temos esse PIB. Você sempre acreditou nisso? Tipo, Aretha, há 10 anos atrás, acreditava nesse potencial? Olha que legal. Fala a verdade, fala a verdade. Não, vou falar bem a verdade mesmo. Fala a verdade. Eu não sei se é porque eu sou aquariana, não sei qual é a relação com a minha personalidade, ou se veio da família. Eu sempre acreditei que obstáculos estão aí para serem superados. Ao invés de eu verificar um desafio e ficar de mim reclamando, eu sempre olhei para aquele desafio pensando como eu posso solucionar. E a solução não vem do outro. A solução vem da gente. Então, eu sempre tive medo, eu sempre percebi as minhas vulnerabilidades, mas para solucionar qualquer coisa, eu sempre reconheci que eu precisava tentar. Então, esse potencial, essa potência, esse poder, esse acreditar que eu preciso tentar, sempre existiu. Sim. E eu posso afirmar isso porque quando eu quis ter um brinquedo na infância, eu fui lá, vendi bijuteria, eu vendi chocolate, eu vendi latinhas para conseguir. Quando eu ia brincar de pega-pega, por que eu amava os esportes? Porque era um momento que eu poderia colocar a minha melhor habilidade. Era força, era resistência, era velocidade. Você não vai me pegar, eu vou ganhar. Então, eu sempre acreditei que eu poderia colocar minha massa potencial. E tem um último problema problema não, tem uma última questão que me faz acreditar que eu consigo, que eu posso tentar, que eu preciso tentar. Eu não vou dizer que eu vou conseguir realizar, mas que eu preciso tentar é que eu não gosto de ser criticada. Minha mãe nunca foi chamada na escola para falar Aretha tá desobediente, não conseguiu a nota. O meu pai nunca foi chamado lá, porque eu detesto ser chamada a atenção. Uhum. Aretha, faz isso direito. Aretha, você está sendo uma má garota. Aretha, nunca gostei. Então eu buscava as melhores notas. Podia não alcançar o 10 em todas as disciplinas, mas eu buscava ser referência, não para o outro. Simplesmente para não sentir reclamação. Agora, depois de Everest, eu diria que eu aprendi o seguinte, que a gente nunca vai ser 100%. Eu acreditava que eu tinha o poder para tentar o melhor resultado, mas muitas vezes a gente não vai conseguir sozinho. Sim. E 100% não. E o que eu mais aprendi nessa relação com a montanha foi a gente tem sempre oportunidade para aprender e crescer e desenvolver. Então, quando eu aceito um café aqui com você para partilhar, é porque eu sei que eu vou sair daqui com algum insight novo, com alguma ideia nova. Quando eu estou lá no banco do ônibus, esperando o ônibus e vejo uma pessoa do lado e ouso conversar,
eu tenho certeza que eu vou aprender algo com ela. Quando eu tô aqui dirigindo e, poxa, eu tô lendo, ou ouvindo um podcast, ou ouvindo uma música, ou ouvindo uma mensagem, eu tô aprendendo. Então, eu sou apaixonada por aprender. Eu acredito no meu poder, no meu potencial, no meu PIB, mas hoje eu entendo mais que, poxa, o tempo todo eu posso me aperfeiçoar. E se alguém chegar, aceito também a crítica hoje, Areta, você poderia ter melhorado tal coisa? Eu não vou levar para aquilo, poxa, ela não tá, ela quer o meu pior. Não, ela quer o meu melhor. Ela está tentando me ajudar e vamos juntos aí. Sim. Então, eu tenho, como eu posso dizer isso? Eu tenho feito uma gestão melhor aí dessa questão emocional. Não, eu acho que é um amadurecimento mesmo, né? Absolutamente. Né? É isso. Né? É entender que as críticas vêm para a gente melhorar, para a gente ficar, né? Às vezes a gente não gosta também. A gente tem esse direito, é humano, sim, né? Sim. Não gostei que você falou comigo. Sim. Você pode ser também. Sim. Tá tudo bem, né? Mas no final o que está por trás é sempre alguma forma. Poxa, tem outra forma de eu fazer, talvez. Tem outras maneiras. Eu acho legal isso. Acho bem legal. Se você pudesse gravar alguma coisa para a Areta daqui a 10 anos. Daqui a 10 Daqui a 10 anos, fala assim, Areta, olha só, assim, o que você falaria para ela? Quais são as coisas que você falaria com a Areta daqui a 10 anos? Hoje eu tenho 41 anos, estamos em 2025. Daqui a 10 anos teria 51? 51 anos. O que você falaria para ela? Uau. Quando você me faz essa pergunta, eu fico pensando, será que eu estou fazendo adequadamente o que eu tenho que fazer, né? Porque aos 51 anos, como é que eu quero estar, né? Eu quero estar transbordando em alegria, satisfeita de perceber que os meus resultados foram impactantes não somente para mim, mas para o coletivo. Eu quero saber que essa jornada de 10 anos, de fato, tem deixado algum tipo de legado, algum resquício, algum resultado positivo para além da minha vida. Quero estar com saúde, quero estar casada, quero estar, talvez, numa roça aí, né, estando mais em contato com natureza, com bichos, com o pezinho no chão, uma vida simples, mais gratificante. E absolutamente o que eu quero dizer, o que essa garota, essa mulher, né? Essa mulher de 51 anos, falar para a Areta de 41, Areta, que bacana que você manteve o propósito, o foco. Que lindo. Parabéns pela sua resiliência. Eu tenho certeza que 10 anos é bastante tempo para você, e desafiador para você manter propósito e foco no que você quer alcançar. Eu espero daqui 10 anos, 51, olhar para trás e dizer, valeu a pena. Foi duro, desgastante, cheio de restrições, desconfortante, mas valeu a pena. Obrigada, Areta, de 41 anos, por você seguir. Obrigada. Fantástico. Agora uma pergunta interessante que já me veio assim. Quando que a Areta fica... O que a Areta faz quando ela não está trabalhando? Quando ela não está... Quando ela não está seguindo guia, quando ela não está... Quem é a Areta no lazer dela? O que ela faz? O que ela curte? Eu fiquei rindo, sabe por quê? Porque hoje a Areta trabalha mais que nunca, né? Então é a Areta guia, é a Areta embaixadora de empresas, sendo a interlocutora para falar o que a empresa faz com a comunidade, até com a comunidade interna da empresa. É a Areta palestrante, é a palestrante corporativa, é a Areta palestrante de escola, as palestras sociais. É a Areta filha, é a Areta irmã, é a Areta namorada, é a Areta tia. Gente, a Areta é muita coisa. E a agenda é bem maluca, bem maluca. Mas tudo isso me dá muito prazer porque eu sei que está conectado com o propósito. Tudo aquilo que não está conectado, eu vou... Não dá, tô fora. Sim. O amadurecimento me fez perceber que nem tudo a gente tem que aceitar, a gente não tem que abraçar o mundo. Nem tudo é pra gente, tá tudo bem. Ou nem tudo é para aquele momento da história, para aquela página da história. Talvez seja para um outro momento e a gente tem que aprender a falar não também. Sim. Até para o trabalho. A vida não é só trabalho. Sim. A vida não pode ser só trabalho. Sim. A minha vida fora dos momentos de trabalho é estar com as amigas, interagindo, sabendo da vida, sair do meio só da tecnologia. Tenho dificuldade hoje, até isso tem que entrar na agenda do ano. Quais momentos você vai fazer questão, Areta, de ter o seu momento de suco, de cafezinho com as suas amigas? É o meu momento com o meu namorado, o tempo todo, toda semana, seja durante a semana ou final de semana. Meu namorado tem 2 filhos, o tempo todo uma interação com ele, mas também incluindo os filhos dele nessa relação, porque eu acho que relacionamento tem que ser uma construção. Não dá para eu estar lá na montanha e fingir que ele não existe. Não dá para eu estar lá na palestra em outra cidade, em outro estado e fingir que ele não existe. Eu acho que essa relação de respeito e de amor é no dia a dia. Então o que a gente vai fazer hoje? A gente vai correr juntos, a gente vai pedalar juntos, a gente vai para
vai comer juntos, então essa relação é muito presente. Assim como o meu hobby tem a ver também muito com a relação com a minha mãe e com os meus irmãos, os meus sobrinhos, com a minha cunhada. No sentido de qual momento dessa sua rotina do mês que você vai ter focada para a tua família. Então, eu acho que fora dos momentos de trabalho, eu quero estar com amigos e com familiares. Ouvindo um bom samba. Ouvindo... Porque eu sei, não é? Você sabe disso, não é? Gente! Ó, não é verdade? Muito verdade. Mas eu lembro que verdade. Sua mãe chegou a ter A minha mãe era proprietária de bar. De bar. E aí eu ajudava ela. A gente começou a jornada desse empreendedorismo muito cedo, com a história de montar barracas na rua, em feiras, com barraca de pastel. E aí minha mãe trabalhava como cozinheira em indústrias, cozinha industrial, mas nas horas fora da indústria ela tinha essa forma de complementar a renda. E depois de um tempo ela se aposentou. E aí eu abri esse negócio, que era um bar, e aí tinha espaços, ela alugava salões gigantes, principalmente com a ajuda do meu irmão Estênio, que ama samba e conhece muita gente na cidade, e formava esses sambas. Esses sambas vinham de 1.000 a 1.500 pessoas por evento, toda quarta-feira, todo domingo. Era minha mãe cuidando da lanchonete do bar, o meu irmão Estênio cuidando do bar ali, das bebidas, o outro irmão, Ailton Júnior, cuidando do som, ele é técnico de audiovisual. E eu ficava no caixa, porque o negócio de controle matemático, exatas é comigo. E claro, a gente contratava outras pessoas para nos ajudar. A gente ficou anos fazendo isso, muito tempo, muito tempo mesmo. Mas eu sempre gostei de samba, a ponto de, Renato, olha só, acho que isso eu nunca falei também em rede pública, hein? Quando eu decidi escalar o Everest, eu sabia que existia risco de escalar essa montanha, risco de vida. A média de mortes no Everest, a temporada segue de março a maio, primavera do hemisfério norte, e dentro da temporada, morre-se em média 1% das pessoas que estão tentando. Uau. Se forem 800 pessoas tentando, 8 morrem. Se for como em 2025, esse ano foram 450 permits aproximadamente. 5 pessoas morreram. Por mal de altitude, por acidente, enfim. Existe uma média alta para mim, 1% é bastante. Sim, claro. Outra coisa que eu vou contar também, eu nunca gostei de participar, de fazer festa de aniversário. Porque eu não gosto de ser centro das atenções. Volto a dizer, eu sou tímida. E eu não gosto de todo mundo batendo palma, olhando pra mim. Parabéns! Eu quero entrar embaixo da mesa. Vamos fazer, então, uma festa surpresa. Pelo amor! Lembra? Laís, festa surpresa pra Areta, certeza. Cara, um dos motivos. Tá ferrado. Você falou uma coisa que eu pensei... Uma das coisas que entrava nas minhas orações diárias... Por favor, Deus, não permita que nunca alguém chegue com um carro de telegrama ao vivo. Lembra aqueles carros? Lembro. Pelo amor de Deus, Deus, não deixa. Eu morreria de vergonha. Mas, sabendo que eu tinha vergonha de fazer aniversário, nunca fiz festa. Todo mundo queria, nunca fiz festa. No máximo um bolinho, gente, evita o parabéns. Mas em 2021, prestes a embarcar para o Nepal, sabendo do risco de morte, eu decidi, eu preciso me despedir das pessoas. Porque pode ser que eu não volte. Sim. Apesar de estarmos em pandemia, não era para ter aglomeração, né? Sim. Eu falei, gente, Deusão, vou quebrar essa regra. Reuni uma galera, as mais íntimas, fiz um sambão lá, uma feijoada, e todo mundo entendeu. Areta, como é que você nunca fez aniversário e dessa vez está fazendo? Todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu a mensagem. Legal. Então, amo samba, escolhi o samba, um grupo lá de samba para estar comigo nessa festa de aniversário, e foi bem bacana, bem interessante, junto com a feijoada da minha mãe. Estava comentando com a Areta aqui sobre as dificuldades de chegar na montanha, sobre os medos. Você tem medo de alguma coisa? Risada. Eu tenho medo de muita coisa. E uma das coisas que eu tive medo foi quando eu cheguei aqui para gravar contigo. Gente, não parecia. Eu encontrei um pet. E esse pet não era para mim um cachorro. Para mim aquilo é um boi. O seu cachorro é seu, não é? O Bruce, gigante. Eu tenho medo de cachorro. Desde a infância eu tenho medo de cachorro. Só que eu tenho amenizado esse medo. Antes eu não conseguia ter... O que ele fez, o que o Bruce, carinhosíssimo, fez comigo quando eu cheguei ali à porta, de pular nas minhas pernas, e antes eu não conseguiria. Antes teria sido um escândalo do socorro. Ele vai me pegar. Hoje eu já consigo ter contato com o cachorro. E como isso foi superado, tem sido superado. Sim. Carlos Santalena, que você conhece, um dos montanhistas muito
experimentados, e foi meu líder ali e é meu líder ali na Grade Six, sim. Meu chefe, desde sempre, meu amigo. É meu amigo, portanto, eu ia visitá-lo muito na casa dele, no churrasco, nos encontros, sei lá, alguma reunião. Ele morava em Barão Geraldo, naquele quintal gigante, numa casa, terra, quintal gigante. No quintal, haviam 2 labradores. E eu chegava no portão, ô Carlos, cheguei! E o Carlos, você conhece, com aquele aquela cara de bobo dele, ao invés de vir até o portão, abrir o portão, me receber, ele ficava lá na varanda dele, lá no fundo do quintal, pode vir, Areta. E aqueles 2 labradores são muito carinhosos, brincalhões, gigantes. Pulava aqui, ô Carlos, vem me ajudar! Eu entrava assim. Isso aconteceu umas 3 vezes. Essa forma que parecia ser traumática. Sim. Foi me... eles... Tá tudo bem, Areta. A monstra que é você, não são eles. A monstra é você. Aí eu fui acalmando, a ponto de eu conseguir começar a fazer carinho no cachorro, lidar com o cachorro, entender que ele não vai me engolir. Então hoje eu tenho esse medo amenizado por conta dessa ousadia do Carlos com os labradores dele. Sou grata por isso, porque imagina, tem pet, tem cachorro por todo lado. Imagina passar o tempo todo. Inclusive tem no Everest cachorro. Tem. Até o Campo Base tem cachorro que nos acompanham. Olha só. Sorte a minha, que o Carlos é esse maluco que não me recebia no portão. Carlão, ele já voltou da expedição? Voltou da expedição Everest. Esse ano ele foi com um grupo gigantesco, né? Esse ano, em 2025, foi o recorde de brasileiros tentando escalar o Everest. Com o Carlos haviam 9 clientes. Voltou do Everest. Infelizmente, em 2025 não foi possível nenhum chegar ao topo por uma questão climática. Estava muito desafiador, inseguro. Ele teve a decisão assertiva de voltar, porque havia tempestade, baixíssima temperatura, não tinha condição de seguir em segurança. Eles chegaram até o campo 4? Eles passaram desse último acampamento, que é o campo 4, eles chegaram a aproximadamente 8.400. Do ponto de vista de distância... 300, 400 metros. 300, 400 metros de desnível, mais ou menos 2 quilômetros de distância, porque é muito curtinho. Mas, gente, 10 metros no Everest parece... Não dá. Ele foi muito assertivo e todo mundo tem a oportunidade de retomar, de tentar num outro momento, quando tiver melhores condições. Que bom. Vamos então agora oferecer a Areta essa torta maravilhosa da Rede Basca, que fica aqui em Barão Geraldo. É minha cunhada. E ela faz essa torta maravilhosa que eu estou oferecendo para você. Bonito, hein? Para tomar com cappuccino, se você quiser me dar um pedaço. Vamos lá. É melhor ter compartilhado. Bora lá. É brincadeira. Gente, será que tá aprovado? Como é que começa? É muito chique. Como é que come isso aqui? É com a mão. É com a mão. Olha lá, abre aqui, ó. Tá vendo? Bom demais. Seu cunhado, como é que é o nome dela? Regiane. Vamos ver se tá aprovado aqui, gente. Veja. Você fica... Não, se tiver ruim, eu posso falar? Tô de olho. Vai cair aqui. Ó, o Bruce. Cadê o Bruce? Fofo, hein? E o queijinho? Delícia. Delícia, né? Vai ter no seu aniversário surpresa. Tá bom, tô aceitando. Tô passando a aceitar o aniversário surpresa. Aí sim. Pessoal, o projeto Vai Ter Café tem o apoio do chocolate da Monjolo. E hoje eu gostaria de oferecer esse chocolate maravilhoso para a Areta. Areta, por favor. Chocolate Monjolo? Obrigada, Monjolo! Vou levar pra montanha. Bom demais, com certeza. Vai pra Bolívia comigo. Que delícia. Bom demais, obrigado. Querida, muito obrigado. Venha sempre. Boa viagem amanhã. Sucesso total. Seguimos. A casa está aberta para você. Será sempre assim? Sempre. Voltarei! Uou!